Bom, que Five Nights at Freddy's teve bastante mudança depois de um tempo, com o decorrer dos anos em si, a gente sabe que muitas decisões foram tomadas de maneira errada e principalmente, óbvio, Scott Cawthon tomou parte dessa culpa porque ele é o principal cabeça disso tudo. Porém, com vários lançamentos de vários outros jogos de FNAF, principalmente vindo aí o novo jogo Secret of the Mimic, que é basicamente um jogo onde vai contar bastante da história do Mímico, como ele nasceu e principalmente, aparentemente, vai contar bastante da história de FNAF em cima de tudo isso, já que esse jogo, ele tecnicamente e obviamente o que já foi mostrado vai se passar antes mesmo de FNAF 1, 2, 3, 4 e aí por diante. Mas para que a gente possa entender um pouco melhor como isso vai funcionar, eu vou explicar no decorrer do vídeo e claro, com toda a certeza do mundo, tem uma dúvida extremamente grande que perdura aí na comunidade de Five Nights at Freddy's, que muitos têm se perguntado e principalmente ninguém, praticamente na verdade ninguém tem a resposta. Mas hoje a gente vai tentar chegar na resposta dessa pergunta. Que pergunta você me pergunta? Sim, esse jogo de palavras com pergunta tecnicamente foi proposital. Bom, eu vou falar dela já já. Fala aí na paz, eu sou o Esp e hoje o assunto vai ser um pouquinho, digamos que espinhoso no mínimo. Então se acomoda aí, pega aquele seu suquinho de laranja e vamos nessa. Bom, basicamente tudo que eu tenho pra poder falar pra vocês é que FNAF ele tem tomado certos rumos, os quais muitas pessoas e muitos fãs de antigamente não têm gostado. E isso tanto faz, a opinião de cada um é igual, né, como diz o ditado. Não vou ficar citando nada demais aqui, enfim. Bom, mas FNAF tem tomado muitos rumos, os quais têm afetado bastante a comunidade, e principalmente escolhas feitas pelo próprio Scott Cawthon, o qual também não se agrada muito, mas ele tomou certas decisões e principalmente, eu vou dar até o exemplo aqui daquela famosa caixa onde nos foi mostrado, se não me engano, em Five Nights at Freddy's 4, onde muita gente se lembra que o Scott ele tava colocando alguma coisa naquela caixa e tudo mais, Scott Cawthon foi, anunciou aquela caixa, não sei o que, tal, e pipipi, enfim, e no final das contas ele mudou muitas coisas dentro daquela caixa. Ele também mudou tanto o que teria dentro daquela caixa que hoje em dia ele mesmo foi a público em uma entrevista feita no YouTube em si, que ele disse que não se lembra basicamente do que tem naquela caixa, de tanto que ele mudou tudo, de tanto que ele fez várias alterações, de tanto que ele mudou bastante o item que teria dentro daquela caixa, e hoje em dia a gente nem sabe o que vai ter, nem sabe se essa caixa volta, enfim, isso é só um mero detalhe. Mas basicamente, contando com um pouco mais de detalhe, essa não é nem a maior coisa que Scott Cawthon tentou fazer e acabou não indo pra frente, ou teve algum tipo de mudança na história de FNAF. Isso não é nem a gota d'água do que eu vou contar pra vocês, jovens. E basicamente, antes de contar pra vocês exatamente o que eu tô querendo dizer, e principalmente a pergunta que eu citei lá no início, eu preciso só mostrar os principais pontos os quais Scott Cawthon errou, e a comunidade que acha isso, não sou eu apenas que tô falando, mas a comunidade em si, como um todo, pensa dessa maneira, que é basicamente algumas opções de escolhas que Scott teve e ele abusou, e principalmente com seus maravilhosos retcons, como eu mesmo já avisei. E vocês perguntam o que é retcon? Basicamente, se você não sabe, meu querido, você que mora numa caverna, retcon é basicamente, eu vou pegar como exemplo aqui um dos personagens que eu já citei aqui nesse canal. Ele sofreu retcon quando basicamente lançou o Titans, que era um jogo AAA e na verdade ele não tinha nada a ver, ele era plataforma. Enfim, basicamente Scott teve várias outras escolhas de como prosseguir com a história, e ele mesmo deixou claro também em uma das entrevistas que ele nunca soube o que fazer com o jogo em si, ele nunca soube o que fazer na história adiante, porque ele simplesmente pegou um jogo, tentou sua última cartada, que Five Nights at Freddy's, pra quem não sabe, era a última tentativa do Scott em se manter em produções de jogos. Ele simplesmente criou Five Nights at Freddy's baseado no ocorrido da Chuck E. Cheese, que eu creio que muitos de vocês que estão vendo esse vídeo conhecem com toda a certeza do universo da face da Terra, mas simplesmente ele pegou, se inspirou, criou a história, e no final das contas, jovens, todos nós sabemos que o que viria adiante ele nem sequer tinha em mente, mas na época, basicamente, a gente nem sequer imaginava isso, né? Eu tenho certeza absoluta de que ninguém na face da Terra imaginava que Scott não sabia o que fazer adiante, mas enfim. Porém, muito recentemente, retornando lá na entrevista que eu citei pra vocês, ele foi a público e também disse que ele nunca soube exatamente o que fazer mais pra frente na história de FNAF. Ele simplesmente criou a história e a história estourou, e ele fazia um jogo após o outro, basicamente, através dos retalhos, digamos assim, das aberturas que sobravam de um jogo anterior,
como por exemplo, ele foi colocando os sprites de um Homem de Roxo, tá, a gente sabe que tem um vilão, é o Homem de Roxo, o que é ele exatamente, quem é ele exatamente, ele foi desenvolvendo o Homem de Roxo pouco a pouco, porque de certa forma era um vão no meio da história, enfim. Agora retornando lá para as escolhas em si que Scott tomou, que fez afetar bastante o jogo e chegar onde eu quero chegar exatamente com vocês, para fazer aquela pergunta e achar a resposta dela, para resolver a dúvida que muitos têm na comunidade. Basicamente, Scott Cawthon mudou a história do jogo no 3 e também em FNAF 4, onde o próprio Springtrap era pra estar morto em FNAF 3, porém, no final, nós sabemos que não morreu. Mas isso não é em si uma mudança, porque isso, se não me engano, tá até explícito no jornal, no final do game. Mas em FNAF 4, isso tudo não passaria de um simples pesadelo. Quase tudo aquilo não passaria de um simples pesadelo. O Scott Cawthon, ele mesmo falou no Reddit uma vez lá, quando foi lançado FNAF 4, que muitas pessoas não poderiam gostar da história do jogo, não, talvez iriam odiar, vou dizer assim. Ele começou a dar pistas de que aparentemente Five Nights at Freddy's 4 poderia ser só um pesadelo, ser só uma ilusão, e no final das contas ele desenvolveu uma coisa chamada disco de ilusão, e o que a gente achava que era um personagem que estava passando por aquilo, no final das contas era outro, e enfim, todos nós conhecemos a história de FNAF 4. Bom, agora se adiantando um pouco mais, após FNAF Sister Location e também depois de FNAF Pizzeria Simulator, que seria o FNAF 6, e um FNAF que deveria acabar com tudo, meu Deus do céu, deveria ter acabado ali. Não, eu não sou hater, não sou, eu faço parte sim da comunidade, porém eu não sou aqueles fãs que ficam brigando por tudo, né, como por exemplo, saiu o capítulo 4 de Pop Playtime e eu não fiquei brigando, Pop Playtime, não sei o que, de FNAF, a única coisa que eu falei é que talvez poderia ser um sucessor de FNAF, mas eu acho que eu peguei pesado naquele vídeo e eu tô pensando em fazer outro. Mas enfim, basicamente após todos esses FNAFs principais que eram, digamos que jogos pré-renderizados, veio o FNAF VR, e logo depois dele veio vários outros FNAFs e veio principalmente o tão odiado Security Breach, e foi ali onde rolou a maior mudança de todas e que muitos odiaram. Bom, tendo contado todas as presepadas do Scott Cawthon após várias escolhas dele feitas erradas, e principalmente no Security Breach e no Ruins, que foram escolhas que para muitos foi o que detonou grande parte da comunidade, surgiu uma pequena dúvida: e agora o que o Scott vai fazer? Para onde ele vai? Por qual rumo o FNAF vai seguir e como vai funcionar esse rumo? Muitos de nós, após esse anúncio de Secret of the Mimic, muita gente ficou com essa dúvida contínua atrás da orelha. Essa dúvida já tinha antes mesmo do Scott anunciar Secret of the Mimic e ainda assim perdura. E por quê? Porque basicamente muita gente nunca tinha sequer em mente que o Scott poderia, quem sabe, voltar lá nos primeiros FNAFs ou não sei o que, alguma coisa assim, mas ele foi muito além disso. Ele não voltou nas histórias de FNAF 1, 2 e 3, basicamente. Ele voltou antes mesmo de FNAF 2, que nós sabemos que se passa antes mesmo do primeiro FNAF. E basicamente, cara, eu achei uma loucura. Bom, mas eu não tô aqui pra poder falar da minha opinião, mas sim falar a verdade com relação a isso e resolver essas dúvidas que eu acabei de citar pra vocês, que é uma dúvida que muitos da comunidade vem tendo, e eu tenho quase certeza de que, quem sabe, torçamos, cruzemos os dedos, que o Scott vai saber resolver grande parte dessa história e talvez, eu espero assim, eu também espero que muitos de vocês esperem a mesma coisa do próprio Scott, que após Secret of the Mimic ele saiba o que tá fazendo, porque muitos fãs não estão gostando do próprio Mímico em si, porque já não temos mais o Homem de Roxo, já não temos mais o próprio Purple Guy, né, como costumávamos dizer, até porque ele já era, acabou. Foi-se embora, William Afton se desviveu de vez, então nunca mais foi I'm Always Come Back, né? Cedo ou tarde esse troço tinha que acabar, né, velho? Pelo amor de Deus. Acho que foi o ser humano com o maior tempo de vida na face da Terra. E bom, basicamente, jovens, após ele ter anunciado Secret of the Mimic, ter lançado alguns trailers e a gente ter tentado pegar alguma coisa no ar aqui e ali, Mimic, ele obviamente é um animatrônico extremamente evoluído, extremamente inteligente, e tudo que você ensina pra ele, ele aprende e tenta assimilar, basicamente quase como aquele filme do próprio Will Smith, onde tem a participação do Will Smith, enfim. E eu nem sequer me lembro o nome do filme, acho que é Eu, Robô, uma coisa assim, que tem aquele robô que tenta assimilar sentimentos e tudo mais, e eu acho que foi a mesma coisa que aconteceu com o Mimic. Ele tentou assimilar algum tipo de sentimento humano, teve problema no sistema e acabou rolando... Enfim, né, jovens? Mas bom, Scott Cawthon parece que sabe o que tá fazendo, até porque ele tá voltando lá atrás, e a minha teoria pra isso, e possível resposta, até porque não é uma resposta 100% concreta, mas talvez, eu espero, quem sabe,
estar errado, de que Scott Cawthon tá fazendo isso pra poder mudar bastante coisa adiante em FNAF. Ele tá voltando lá atrás pra poder dar pequenos retoques na história, até porque como tá voltando bastante na história do jogo em si, onde nós vamos estar vendo uma parte o qual nós nunca nem sequer tínhamos visto antes em FNAF. E com toda a certeza do mundo, eu diria que isso é um pouco arriscado e talvez, dependendo das escolhas do Scott dentro desse jogo, não vai agradar muito os fãs, o que eu creio que seria impossível, porque ele mostrou o trailer do jogo e aparentemente tá bonito, tá legal, vai ter profundidade, vai ter gore, que é o que muita gente vem discutindo depois de Pop Playtime capítulo 3. Eu nunca vi uma comunidade causar tanto burburinho por conta de uma parada dessa, e eu tenho certeza que você que tá vendo esse vídeo, você é fã dos dois, e ainda assim, pratica bullying com seu amiguinho que é fã de Pop ou que é fã de FNAF, tenta ser um pouquinho neutro, né, meu camarada? Mas enfim, tendo dito tudo isso, a resposta para várias dessas dúvidas é simplesmente, talvez o Scott acerte, ou vamos tirar o talvez e vamos colocar um pouco mais de certeza, eu vou colocar um pouco mais de credibilidade nesse jogo, eu vou colocar um pouco mais de credibilidade na história desse próprio jogo, que talvez, ou na verdade, é a realidade, é a única chance do Scott fazer com que nós, fãs de FNAF, amemos o Mímico. Até porque é um personagem que a gente achou um pouco sem sal, e eu tenho certeza que muitos de vocês acharam sem sal. Basicamente, FNAF simplesmente criou um novo vilão que tem que continuar a história, até porque ela não acabou 100% de vez, mas esse novo vilão não agradou muitos fãs e o Scott basicamente desenvolveu esse jogo, desenvolveu o roteiro desse jogo porque ele precisa fazer com que os fãs gostem do Mímico, até porque, como eu disse anteriormente, muitos fãs odiaram o Mímico, muitos fãs não gostaram do Mímico, apesar de que pequenas quantidades dos fãs gostou sim do Mímico, gostou do quão inteligente ele é, disso e daquilo, e eu não nego. Eu gostei em alguns aspectos e desgostei de alguns outros aspectos. Por exemplo, ele é um animatrônico que aprende ações de outros seres humanos, tenta assimilar e muitas das vezes não consegue manter o controle e sai desvivendo uma penca de gente por aí, como foi o Dia da Alegria em Pop. Nossa Deus, eu tô colocando um monte de referência de Pop aqui, pelo amor de Deus, não brigue comigo. Mas enfim, a única resposta que temos para todas essas dúvidas é, basicamente, Secret of the Mimic é a última cartada pro próprio Mímico. E principalmente para a própria história de FNAF, porque FNAF, quem sabe, pode talvez se perder depois desse jogo, pode simplesmente se perder, porque é a única chance do Scott, como eu havia mencionado, e não tem para onde ir, não tem mais outro rumo, é basicamente trabalhar o Mímico, e eu espero que o Mímico não vá, meu Deus do céu, não vá desaparecer depois desse jogo, porque, como assim desaparecer, SP? Eu não tô entendendo, é simples, é simplesmente ele morrer, ele ser destroçado depois desse jogo, é simplesmente ele morrer depois desse jogo, tipo, acabar Secret of the Mimic, tipo, mostra o Mímico, morre o Mímico. Não dá. Mas enfim, jovens. Basicamente esse foi o vídeo e eu espero ter sanado várias dessas dúvidas com uma única resposta. Até porque não temos muitas novidades em si desse jogo, além daquele trailer que o Scott lançou e algumas pequenas postagens envolvendo ele e pequenas teorias espalhadas por aí. E principalmente o próprio Mímico em si. Quem ele é, a sua descrição em si. Como ele é, a maneira que ele age e a forma que esse vilão tende a ser um baita vilão na história de FNAF. E quem sabe até voltar com Henry pra história, até porque se passa antes de todos os outros FNAF. Porque sim, ele desviveu em FNAF 6, mas é sério, a gente tá voltando pra antes mesmo de muitos anos no ocorrido dessa pizzaria, na Pizzaria Simulator, que foi o jogo onde o Henry morreu. Então, simples, ele tá vivo e sim, quem sabe vai ter a participação dele e talvez o dedinho dele nesse animatronic, talvez, jovens, eu não sei, não tenho certeza, eu tô teorizando aqui agora, mas não é o tema do vídeo pra hoje, eu vou deixar isso pra outro vídeo. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado, no próximo vídeo eu tô de volta e basicamente eu peço a vocês que compartilhem esse vídeo, deixem o like e você que quer me ajudar muito mesmo, se inscreve aí, me dá essa moral, compartilha esse vídeo pra algum amigo seu que é fã de FNAF e fã de Pop também, até porque se é fã de Pop, muitas das vezes é fã de FNAF. Eu espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e tchau. Fui!